Vamos então à resposta da questão que eu deixei para você pensar. Então, era para, de alguma forma, você observar qual das alternativas é incorreta com relação ao VAUS 2. A alternativa incorreta é a alternativa E, que diz o seguinte: o VAUS, né, tem interesse apenas nos grupos de mais recursos. E nós vimos pela explicação que o VAUS tem interesse tanto com os grupos de mais recursos quanto os de menos recursos. Ok? Dando continuidade à unidade 2, o próximo tema diz respeito, veja aí na tela, os modelos de utilidade e de escolha racional. A teoria econômica do consumidor, então, ele me mostra que existem duas opções quando você quer tomar uma decisão sobre adquirir produtos ou serviços, certo? Então, o que ela nos diz, né, a teoria econômica? Tenta prever como os consumidores tomam decisões de compra, tá? 2, né, a segunda informação importante, de que forma suas escolhas são influenciadas pelas variações de preço e renda, ok? Então veja só que são questões extremamente importantes que devem ser levadas em consideração quando você, enquanto pesquisador e estudioso, tenta explicar a tomada de decisões do consumidor para determinados produtos ou serviços, ok? Muito bem. Essa teoria, né, ela é baseada em 2 princípios. Vamos lá. O primeiro deles, veja aí na tela, princípio da utilidade. O que significa isso? Vamos lá. Em que a utilidade é a característica de um produto que visa proporcionar bem-estar ou satisfação ao consumidor. Aqui, por exemplo, entrariam, né, todos os exemplos das compras que você faz porque elas de alguma forma te geram bem-estar, certo? Eu posso até não precisar daquele produto ou daquele serviço, mas de alguma forma esta compra, essa decisão de compra vai me levar a um status, por exemplo, ao bem-estar, certo? É diferente, por exemplo, veja aí no slide, é completamente diferente ao princípio da racionalidade, né? Olha o que diz o slide. Em que o consumidor toma decisões com base na análise de custos e benefícios. Aqui, antes de eu tomar a decisão de comprar ou não um produto, eu vou fazer esta relação, vou pensar na relação custo e benefício. Vale a pena comprar esse produto, né? Então, veja, o princípio da racionalidade, de alguma forma, já me mostra, né, que eu, de alguma forma, me interessei por aquele produto porque eu necessito dele, né? E hoje em dia, quando nós pensamos em produtos e serviços, é impossível imaginar um produto ou um serviço que não tenha concorrentes, né? Então, de alguma forma, diante da concorrência, essa relação é importantíssima. Veja, estudos mostram, inclusive, né, que eu posso, inclusive, optar por um produto mais caro, mas o benefício que ele vai me trazer, vale a pena eu pagar mais, por exemplo, tá? Então, esta relação é muito importante, né? Por exemplo, o princípio da racionalidade, eu vou falar depois um pouquinho sobre isso, não estaria incluindo as compras por impulso, por exemplo. Se a gente pensar nas compras por impulso, são compras que são feitas sem eu pensar, né? Então, por exemplo, você está dentro de um supermercado esperando para ser atendido pelo caixa. Então, o que acontece na maioria dos supermercados? Existe aquele corredor cheio de produtos, vamos dizer assim, supérfluos, né? Isso é proposital, obviamente, para incentivar essa compra por impulso. Então, de alguma forma, eu não queria comprar aquele chocolate, mas eu estou lá parada, eu vi o chocolate, impulsivamente eu comprei. Eu não fiz de alguma forma, não pensei em nenhum momento na relação custo-benefício. Comprei o chocolate, tá? Vai me trazer bem-estar? Vai. Enfim, eu comprei utilizando, por exemplo, o princípio da utilidade, ok? Agora, então eu falei da compra por impulso. Dentro desta questão, né, da teoria econômica, o impulso, ele pode ser, veja aí na tela, anomalias relacionadas ao consumo. Compra por impulso.
Então, veja, o fato de eu estar na fila e, de repente, estou esperando e vejo o chocolate, comprei o chocolate, não quer dizer que eu estou passando por uma anomalia, por exemplo. Foi uma compra por impulso? Foi. Mas existem níveis de compras por impulso. Desde aquelas que, de alguma forma, todos nós fazemos, até aquelas que são vistas como doenças, né? São aqueles compradores compulsivos, né? Que compram e não conseguem parar de fazer a compra, tá? Então, eles são vistos como compras não normais, vamos dizer assim, são anomalias, ok? Nessa questão também da teoria econômica relacionada aos dois princípios, utilidade e racionalidade, veja aí na tela, voltamos a falar sobre a teoria dos jogos. Então, ela volta nessa unidade 2, porque a teoria dos jogos, de alguma forma, ela vai me fazer entender, e ela me fez por muito tempo, antes mesmo do surgimento da psicologia econômica, veja aí na tela, importante nos processos de tomada de decisão. Então, imagine que você está num jogo, imagine qualquer jogo, que você está, inclusive, jogando, obviamente, com outras pessoas. A tomada de decisões dentro desse jogo, elas vão ser influenciadas, né, por determinadas estratégias, né? Então, nós podemos dizer que o contexto econômico trabalha com as mesmas estratégias que a teoria dos jogos, certo? Então, vamos voltar à nossa tela. Então, ela é importante nos processos de tomada de decisão, né? No livro texto existem vários exemplos, inclusive observações e lembretes, links importantes para você acessar, para poder entender um pouco melhor essa questão, essa função da teoria dos jogos dentro da psicologia econômica. Então, vamos lá. O que mais? Nela trabalha-se com o que se denomina ambiente estratégico, né? Então, todo jogo tem estratégias. Para eu poder jogar, eu preciso entender das regras e das estratégias. Quem é que vai ganhar? Aquele que fizer uso das melhores estratégias. Então, eu tenho vários investimentos. Eu procuro informações sobre esses vários tipos de investimentos. Eu analiso o mercado como um todo e eu vou optar por um ou por outro. Farei uso de estratégias. Obviamente, quando você investe, você quer ganhar. Então, foi mostrado a partir da teoria dos jogos que o contexto econômico trabalha com as mesmas estratégias. E todo mundo dentro do contexto econômico quer ganhar, óbvio, não é? Vamos lá, dando continuidade. Então, nela trabalha-se com o que se denomina ambiente estratégico. O resultado de uma ação não depende apenas dela, óbvio, né? Mas também das ações dos outros tomadores de decisões. Tomadores de decisão, desculpe. Bom, composição. Então, do que é composta a teoria dos jogos? Jogadores, que se nós formos buscar isso para o nosso contexto econômico, seriam, veja aí entre parênteses, os agentes econômicos. Ações possíveis para cada jogador, então, de alguma forma, cada jogador tem tarefas específicas dentro desse jogo, né? Cada um deles também tem um conjunto de informações disponíveis, tá? Então, para você participar desse jogo, você, de alguma forma, precisa saber jogar, né? Saber agir. Você age de acordo com o outro, né? Que está ali diante de você. E todos nós recebemos, de alguma forma, informações. Eu coloquei aqui, no slide, um exemplo que eu queria trazer para você. O seguinte, olha, vamos supor, pensando na questão da teoria dos jogos, o quanto ela é importante na tomada de decisões, vamos supor que você se tornou hoje um empresário e que fabrica chocolate. Muito bem. Então, pensando no mercado, hoje você é uma empresa que não é conhecida no mercado. Qual é a estratégia? E veja, quando a gente pensa em produtos de chocolate, imagine, né? Quer dizer, não dá nem para a gente quantificar quantos concorrentes que você tem no mercado, tanto diretos quanto indiretos. Não importa, existe a concorrência? Existe a concorrência. Então, por ser um produto novo, eu quero, de alguma forma, que o consumidor perceba que eu existo. Tá? Então, o que eu posso utilizar como estratégia? Eu vou diminuir o preço do meu produto. Tudo bem. Então, eu analiso o preço de todos os concorrentes, o meu terá um preço
bem menor. Veja, o que pode acontecer com essa sua estratégia? Os seus concorrentes podem entender essa diminuição de preço como uma ameaça. E o que eles podem fazer? Diminuir o preço do produto deles também. Veja, se o produto que eles têm já está há mais tempo no mercado, eu, enquanto consumidor, já conheço o chocolate, o produto deles, eles diminuindo o preço, eu vou comprar o produto deles. Eles podem, de alguma forma, me atrapalhar? Podem. Nessa análise, eu posso pensar que a estratégia utilizada, a minha estratégia utilizada, foi errada? Posso. Agora, os concorrentes podem não, de alguma forma, diminuir o preço também, mas podem entender o seguinte: olha, eu vou permanecer com o meu preço, porque o meu preço estando no patamar que está, ele agrega valor ao meu produto, tá? Eu sei que o consumidor compra o meu chocolate mesmo caro, mas ele acredita que o preço, de alguma forma, ele tem a ver com a qualidade do meu produto, então não vou diminuir o meu preço. E vou entender que você que está iniciando no mercado, diminuiu para ser conhecido. Então, veja, uma estratégia empresarial não deixa de ser uma estratégia trazida na teoria dos jogos. Ok? Então, esse exemplo especifica bem, né, que a importância do estudo da teoria dos jogos, o quanto essas informações trazidas por essa teoria foram capazes de serem desenvolvidas também na questão do mercado, na análise do mercado. Tá? Elas foram utilizadas. Ok? Junto com tudo isso, nós estamos falando de psicologia econômica. Existe uma área, veja aí no slide, denominada dinâmicas de grupo, né? Qual é a importância da dinâmica de grupo? Veja aí. Produzem mudanças, conformidade e obediência a normas culturais e a comportamentos adequados. Tá? Não sei se você já participou de alguma forma da dinâmica de grupos, mas existem, se você procurar, no livro-texto existe uma referência para aprofundar um pouquinho mais esse estudo. Existem várias dinâmicas de grupo, né? Todas elas, de alguma forma, elas são utilizadas com o único objetivo, transformar o comportamento das pessoas. Né? Nessas dinâmicas, por exemplo, eu posso assumir papéis diferenciados para investigar e repensar, por exemplo, comportamentos anteriores, né? Então, vamos supor que eu nunca tive a oportunidade de ser empresário. Eu posso participar de uma dinâmica de grupo em que é me dado o papel de que eu serei empresário nessa dinâmica. Eu vou ser observado de alguma forma como é que eu me comporto como, por exemplo, empresário, tá? Então, ela vai mexer, as dinâmicas são importantes porque, de alguma forma, ela vai fazer com que você repense o seu papel dentro da sociedade, dentro de um grupo, enfim, tá? Voltando aqui, olha, o surgimento, a dinâmica de grupo surge dos jogos grupais, de novo, teoria dos jogos, a importância do estudo deste tema. E finalizando, fazem uso de algumas técnicas com o intuito de criar estratégias para atingir alguns objetivos do próprio grupo. A grande parte das dinâmicas, no final, quer chegar ao consenso. Você vai dizer, nossa, mas todo mundo vai pensar igual? Veja, o que é importante não é que você pense igual. O que é importante na pessoa que está observando o grupo é que estratégias foram utilizadas para que, de alguma forma, as pessoas passaram a pensar igual. Por que eu mudei a minha opinião? O que foi forte para que, de alguma forma, eu mudasse de opinião? Tá? Isso é muito importante. Ok? Vamos então a mais uma pergunta. Analise as seguintes afirmações. 1. As compras por impulso podem ser consideradas anomalias. 2. O princípio que visa o bem-estar é o da racionalidade. 3. O princípio que visa custos e benefícios é o da utilidade. Alternativa A. Apenas a 1 está correta. A B, apenas 1 e 2 estão corretas. C, apenas a 3 está correta. D, apenas a 2 e 3 estão corretas. E, todas estão corretas. Voltamos já com a resposta. Obrigada.